O que torna este planeta verdadeiramente único é que sua composição, de acordo com dados preliminares de astrónomos, inclui uma quantidade significativa de carbono, que, sob pressão e temperatura extremas, pode formar diamantes. A temperatura na superfície deste planeta atinge impressionantes 2000 graus Celsius, enquanto a pressão excede 1000 atmosferas, criando condições ideais para a formação desses preciosos minerais. Mas isso não é tudo. O tamanho de 55 Cancri é tão impressionante que sua massa é 8 vezes maior que a da Terra, e seu raio é quase 2 vezes e meio maior que o nosso planeta. Isso significa que em sua superfície podem haver montanhas e planícies do tamanho de nossos continentes. E agora, imagine que em um planeta assim, podem existir outras formas de vida adaptadas a essas condições extremas. Sabia que cientistas sugerem que na planeta podem haver até oceanos, compostos não de água, mas de hidrocarbonetos, criando uma atmosfera ainda mais enigmática? Essas características fazem dela um objeto de estudo ativo, e os cientistas continuam a investigar como exatamente esses planetas podem se formar em nossa galáxia. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Astrônomos descobriram que em nosso universo existem muitos desses planetas de diamante, cada um dos quais pode nos contar sobre os processos químicos que ocorrem em sistemas estelares. Por exemplo, alguns deles podem conter até 30% de carbono em sua composição, abrindo novos horizontes para o entendimento da evolução planetária. Mas como esses planetas influenciam o espaço ao seu redor e podem algum dia se tornar um lar para a vida? Cada novo fato nos faz refletir sobre quão diversificado e multifacetado é nosso cosmos. Na Júpiter, um gigantesco furacão conhecido como Grande Mancha Vermelha está em fúria há mais de 350 anos. Não é apenas uma nuvem, mas uma poderosa tempestade que supera o tamanho do nosso planeta. Dentro dessa tempestade, 3 terras poderiam caber. Imagine um furacão de tamanho colossal em um dos maiores objetos do Sistema Solar, com um diâmetro de aproximadamente 40.000 quilómetros. Solo piensa en esto. Podríamos estar al borde de un descubrimiento que revolucionará nuestras ideas sobre el cosmos y el lugar del ser humano en él. O tamanho da observável do universo é de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, o que causa uma verdadeira enigma. Como pode o espaço, que tem apenas 3 inteiros e 8 décimos bilhões de anos, expandir-se até tamanhos tão colossais? O problema é que o universo não está apenas se expandindo, ele o faz com aceleração. Quando falamos em anos-luz, estamos nos referindo à distância que a luz percorre em um ano, que é aproximadamente 9 trilhões e 400 bilhões de quilómetros. Portanto, quando olhamos para objetos nas fronteiras do universo observável, vemos como eles eram bilhões de anos atrás. Por exemplo, a luz da galáxia a 8 bilhões de anos-luz de distância começou sua jornada até nós quando o universo tinha apenas 5 bilhões de anos. Mas o que realmente é chocante, devido à expansão do espaço, mesmo que essa galáxia esteja se movendo em nossa direção, ela agora está a uma distância de mais de 12 bilhões de anos-luz. Como isso é possível? Isso ocorre porque o espaço entre nós e essa galáxia está se expandindo por si só. E essa expansão, como descobriram os cientistas, ocorre de forma desigual. Algumas partes se expandem mais rapidamente do que outras. 80% do universo são formados pela energia escura, uma força misteriosa que acelera essa expansão. E agora imagine, se pudéssemos ver todo o universo, descobriríamos que muitas das galáxias que vemos hoje não existem mais, pois sua luz simplesmente não chegou até nós. E o mais impressionante, se o universo parasse sua expansão agora, ele continuaria a existir no estado em que o conhecemos por pelo menos alguns bilhões de anos. Mas ele não para. A velocidade da expansão está aumentando, e isso abre portas para novas teorias sobre o futuro do cosmos. Por exemplo, o que acontecerá quando os distanciamentos entre as galáxias se tornarem tão grandes que a luz delas não conseguirá alcançar a Terra? Será que uma nova realidade será revelada para nós, ou ficaremos sozinhos em vastos espaços? Mas isso não é tudo. Já imaginou que, no futuro, o universo pode se tornar tão frio e rarefeito que as estrelas simplesmente deixarão de brilhar? Cientistas acreditam que sob essa camada de gelo pode haver um oceano com mais de 100 quilómetros de profundidade. Imagine que sob a superfície pode haver um ecossistema completo, semelhante aos que encontramos na Terra nos oceanos profundos. Esses geysers, que lançam água com tamanha força, proporcionam não apenas um espetáculo fascinante, mas também uma oportunidade única para estudar a composição química do oceano subglacial. Pesquisas mostram que a temperatura dessas águas pode atingir 100 graus Celsius, abrindo portas para a possível existência de vida em condições extremas. E o que realmente impressiona? Encélado é um dos poucos lugares em nosso sistema solar onde os cientistas podem procurar sinais de vida sem sair de seu planeta natal. Grupos científicos já planejam novas missões que poderão explorar esses geysers com mais detalhes e coletar amostras para descobrir o que realmente está sob a camada de gelo. E o que é ainda mais surpreendente,
Esses geysers podem estar ativos por apenas algumas dezenas de anos e depois congelar para sempre. O tempo não espera e cada momento em Encélado pode se tornar parte de grandes descobertas futuras. Você sabia o que são os berços estelares? Não são apenas nuvens bonitas no céu, mas verdadeiras fábricas para a criação de estrelas. Por exemplo, na nebulosa do Águia é possível ver como novas estrelas se formam a partir de grandes nuvens de gás, compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Essa nebulosa está a cerca de 2.500 anos-luz da Terra e tem um diâmetro de mais de 30 anos-luz. Imagine só, nesse volume cabem milhões de sóis. Mas isso não é o mais impressionante. Dentro dessas nuvens, onde a temperatura pode chegar a vários milhares de graus Kelvin, ocorre um processo complexo de colapso gravitacional. Em sistemas estelares, astrônomos descobriram planetas exóticos que desafiam todas as nossas teorias sobre a formação de planetas. Esses Júpiteres quentes são gigantes gasosos que orbitam suas estrelas em sentido contrário, gerando uma série de perguntas. Por exemplo, imagine uma planeta a apenas 30 milhões de quilómetros de sua estrela, onde a temperatura pode ultrapassar 1000 graus Celsius. É como se a Terra estivesse a apenas um passo do Sol, em vez de estar a 150 milhões de quilómetros de distância. Além disso, algumas dessas planetas têm períodos orbitais de apenas 2 dias. Como isso é possível? Normalmente, planetas se formam a partir de um disco giratório de gás e poeira, e suas órbitas devem seguir o sentido de rotação da estrela. No entanto, aqui nos deparamos com um verdadeiro mistério. Como planetas como o WASP-121b puderam se inverter e começar a se mover em sentido contrário? Pesquisas indicam que esses planetas poderiam ter sido capturados por outros corpos celestes, ou até mesmo interagido com outros planetas, mudando suas órbitas. É como se dois carros em um cruzamento trocassem de lugar de repente, criando caos. E isso não é tudo. A atmosfera desses Júpiteres quentes está cheia de vapor d'água, monóxido de carbono e até ferro na forma gasosa. Sim, você não leu errado. Ferro. Cientistas acreditam que nessas planetas ocorrem condições extremas, onde elementos que na Terra estão em estado sólido podem existir na forma gasosa. Por exemplo, a planeta HD 189.733b pode se vangloriar de ventos que atingem 200 km/h, criando verdadeiros furacões de partículas de vidro que voam como balas. Pode ser que isso não seja tudo, mas espere, há descobertas ainda mais surpreendentes. Em alguns casos, astrônomos observaram que esses Júpiteres quentes podem de alguma forma se mover entre as estrelas, mudando para outros sistemas. Mas isso não é tudo. Hubble foi testemunha de eventos que impressionam e capturam a imaginação. Por exemplo, ele registrou a colisão de galáxias, um espetáculo incrível, quando duas estruturas espaciais se fundem e formam algo completamente novo. Esse fenômeno ocorre com tamanha força que podem ser lançadas trilhões de estrelas. Imagine ver como os mundos estelares nascem e morrem ao longo de milhões de anos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Hubble fez descobertas incríveis no campo dos exoplanetas, ajudando astrônomos a encontrar planetas além do nosso sistema solar. Por exemplo, ele descobriu um exoplaneta na zona de habitabilidade de sua estrela, onde as condições podem ser adequadas para a vida. E o mais impressionante? Esses dados nos permitem não apenas imaginar, mas também analisar a possibilidade de existência de vida em outros planetas. As descobertas mais importantes de Hubble incluem fotos detalhadas de nebulosas, como a nebulosa de Orion, que impressiona pela sua beleza e complexidade. Essas imagens mostram como as estrelas nascem de nuvens de gás e poeira, formando novos sistemas solares. Além disso, o telescópio ajudou os astrônomos a entender que o universo está se expandindo, e essa descoberta mudou nossa visão do cosmos. Mas isso não é tudo. Hubble se tornou a base para novas teorias sobre matéria escura e energia escura, que compõem a maioria do nosso universo, mas permanecem invisíveis. Nesse contexto, a informação que ele coletou abriu uma nova era na astronomia. Agora os cientistas podem estudar não apenas o que vemos, mas também o que está além do nosso alcance. E imagine, esse trabalho continua hoje, quando cada novo dia traz novos dados e descobertas que podem mudar nossa visão do cosmos. Por exemplo, recentemente Hubble observou galáxias em estágio de formação. É como olhar para o passado, quando o universo era jovem e cheio de energia. Essas observações nos ajudam a entender como nossa própria galáxia, a Via Láctea, poderia ter surgido há bilhões de anos. Com cada nova descoberta, Hubble continua a nos surpreender. E quem sabe quais mistérios ele revelará no futuro? Imagine uma região além da órbita de Netuno, onde se escondem inúmeros objetos de gelo. E isso não é apenas uma fantasia dos astrônomos. A cada milhão de anos, à medida que as galáxias se afastarem umas das outras, isso se tornará uma realidade.
O universo não é apenas um espaço infinito, é um enigma cheio de paradoxos e incertezas que continua a fascinar cientistas e entusiastas da astronomia em todo o mundo. No espaço, o som, como o conhecemos, simplesmente não pode existir. O vácuo que reina entre estrelas e planetas não permite que as ondas sonoras se propaguem. No entanto, o que realmente é surpreendente é que, nesse espaço silencioso, existem oscilações eletromagnéticas que podem ser transformadas em sons. Por exemplo, a sonda Cassini, que estudou Saturno, registrou essas oscilações, que foram transformadas em arquivos de áudio, permitindo-nos ouvir o espaço. Essas transformações não são apenas interessantes, elas ajudam os cientistas a entender melhor a atmosfera dos planetas, a interação dos campos magnéticos e até mesmo a atividade dos ventos solares. Sabia que existe algo chamado vento cósmico? É um fluxo de partículas carregadas emitidas pela radiação solar, e sua interação com os campos magnéticos dos planetas cria sons que a NASA grava e analisa. Por exemplo, quando o vento solar interage com a magnetosfera da Terra, isso causa oscilações que podem soar como graves profundos e abafados, como se alguém estivesse tocando um órgão imenso. Mas isso não é tudo. O estudo das ondas eletromagnéticas permite encontrar planetas extrasolares. Como? Quando a luz de uma estrela passa pela atmosfera de um planeta, as oscilações eletromagnéticas mudam, e analisando essas mudanças, os cientistas podem ouvir a composição da atmosfera. Eles transformam os dados em ondas sonoras, criando uma sinfonia fascinante que conta a história dos objetos cósmicos. Mas e se tentarmos ouvir os buracos negros? Eles produzem oscilações que seus sons podem ser interpretados como graves ou estalos, e a NASA já está trabalhando em sistemas que podem ajudar nisso. Então, quando você olha para o céu noturno, lembre-se: mesmo que você não ouça nada, no espaço há uma sinfonia infinita, cheia de mistérios e enigmas. Sabia que alguns desses sons podem ser captados até mesmo com telescópios de rádio? Pesquisas científicas mostram que, se uma pessoa estivesse nesse caminho, seu corpo se esticaria por vários metros antes de desaparecer na infinidade. A causa disso é que os buracos negros possuem densidade infinita e força de atração incomparável, que supera qualquer força conhecida que mantenha as moléculas unidas. Cálculos científicos demonstram que, ao cair em um buraco negro, um objeto pode experimentar aceleração de até 30.000 vezes maior que a da Terra. Mas isso não é tudo. Ao se aproximar do buraco negro, o objeto não só se estica, mas também é comprimido, como se estivesse sendo aplanado em uma direção perpendicular à direção de movimento. Isso cria o efeito de que uma pessoa ou objeto que cai no buraco negro se torna semelhante a uma fita esticada por grandes distâncias. Mas espere, há um aspecto ainda mais interessante. Nos momentos em que o objeto atinge o horizonte de eventos, ele pode parecer estar desacelerando, enquanto sua luz vai desaparecendo gradualmente. Isso ocorre devido ao forte curvamento do espaço-tempo criado pelo buraco negro. As ondas de luz emitidas pelo objeto caindo se curvam de tal forma que nunca alcançam o observador. Portanto, mesmo no momento em que o objeto desaparece, ainda podemos vê-lo como se estivesse parado na borda do buraco negro. Do ponto de vista da física, isso cria um enigma. O que acontece com a informação quando um objeto cai no buraco negro? Pesquisas nessa área continuam, e teorias como a hipótese da informação perdida colocam em dúvida nossas ideias sobre a própria existência da matéria e da informação no cosmos. E você sabia que os buracos negros podem não ser apenas o ponto final, mas também uma possível saída para outras dimensões? Essa ideia está baseada no conceito de wormholes, que podem conectar diferentes pontos no espaço e no tempo. Mas isso ainda não é tudo. Os buracos negros podem ser a fonte de poderosos raios-X e outras formas de energia que observamos no cosmos, abrindo novos horizontes para o estudo. A cintura de Kuiper, como é chamada, estende-se por mais de 30 unidades astronômicas do Sol e é lar de milhares de objetos que podem mudar nossa compreensão sobre a formação do Sistema Solar. Sabia que nessa faixa existem mais de 30.000 objetos com diâmetros superiores a 100 quilómetros? É um verdadeiro país de gelo, onde Plutão, que um dia foi considerado a nona planeta, é apenas um dos muitos. Mas o que realmente impressiona é que alguns desses objetos têm órbitas tão alongadas que sua rotação completa ao redor do Sol pode levar até 35.000 anos. Agora, imagine que entre esses corpos de gelo há até mesmo aqueles que podem ter satélites, assim como nosso Saturno. Uma das estrelas mais brilhantes dessa faixa é Erid, que quase tem o mesmo tamanho que Plutão e possui uma atmosfera impressionante de metano, tornando-a uma das metas mais intrigantes para futuras pesquisas. Se você pensava que todos os corpos de gelo nessa região são iguais, aqui vai um fato interessante. A temperatura na superfície desses objetos pode chegar a menos 200 graus Celsius. Isso significa que as condições lá são tão severas que até as moléculas de água se transformam em gelo. Mas isso ainda não é tudo.
Alguns pesquisadores sugerem que a cintura de Kuiper pode conter resíduos dos materiais que formaram os planetas, e o estudo desses objetos pode fornecer a chave para desvendar os mistérios da jovem Sistema Solar. O que é mais intrigante? Missões científicas, como New Horizons, já começaram a explorar essa região misteriosa, e talvez nos aguardem descobertas que mudem nossa visão do cosmos. Isso abre portas para muitas perguntas sobre a possibilidade de vida em Marte. E se você acha que isso já é suficiente, imagine que o vulcão Olimpo também possui vastas planícies ao seu lado, onde estão os vestígios de antigos fluxos de lava que um dia desceram por seus flancos. Esses vestígios podem contar muito sobre a atividade geológica do planeta. E o mais incrível, alguns cientistas sugerem que o vulcão pode até se reativar, abrindo novos horizontes para futuras pesquisas. Imagine uma estrela de nêutrons que gira a uma velocidade que supera várias centenas de rotações por segundo. Um dia nessa estrela pode durar apenas milissegundos. Isso significa que, em um dia terrestre, ela completa mais de 7 milhões de ciclos de rotação. Como é possível? O fato é que as estrelas de nêutrons se formam a partir do colapso de estrelas massivas, e sua densidade se torna tão alta que toda a massa da estrela se comprime em um volume equivalente a uma cidade. Se você pudesse estar na superfície de uma dessas estrelas, pesaria mais do que uma casa inteira, devido à gravidade, que é várias vezes maior do que a gravidade terrestre. E quando a estrela começa a girar, essa velocidade de rotação pode alcançar valores incríveis. Por exemplo, algumas delas, chamadas pulsares, podem girar até 1000 vezes por segundo, emitindo ondas de rádio poderosas. Você sabia que nesse caso seus campos magnéticos podem ser 1000 vezes mais fortes do que o campo magnético da Terra? Isso cria condições extraordinárias para o estudo da física em situações extremas. Se você pensava que isso já era impressionante, imagine que, se você pudesse observar essa estrela de nêutrons, veria visualmente como ela pisca a uma frequência que supera a percepção do olho humano. Mas as aventuras não param por aí. Os cientistas descobriram que algumas estrelas de nêutrons também podem perder massa, lançando-a no espaço, e isso leva à formação de poderosos ventos estelares. Você sabia que o mais surpreendente é que esses ventos estelares podem atingir velocidades de até 30 km por segundo? Isso significa que eles podem espalhar matéria por grandes distâncias, formando novos sistemas estelares. É difícil até mesmo imaginar que isso é apenas uma das muitas estruturas semelhantes descobertas pelos astrônomos, mas essa muralha se destaca por seus imensos tamanhos. Como é possível que tais grandes estruturas existam no espaço? Tudo isso é resultado da interação gravitacional das galáxias, que leva à formação de grandes aglomerados compostos por centenas de milhares de sistemas estelares. A Grande Muralha de Sloan foi descoberta pela primeira vez em 1989, quando astrônomos, estudando a esfera celeste, notaram que algumas áreas do espaço pareciam muito mais densas em galáxias do que outras. Você poderia pensar que essas distâncias tornam a observação da muralha difícil, mas os astrônomos utilizam métodos especiais para estudar objetos tão distantes, incluindo espectroscopia e fotometria. E agora, o mais impressionante. Essa estrutura contém cerca de 7.000 galáxias, e sua distribuição não é uniforme. Algumas áreas têm uma densidade tão alta que nem mesmo a luz pode passar, o que aparentemente deveria chegar até nós. E o que é ainda mais surpreendente? Essa muralha não é estática. Ela continua a evoluir, mudando sua forma e densidade sob a influência da gravidade. Cada vez que olhamos para esse canto do cosmos, novas galáxias são descobertas e novos mistérios são revelados. Algumas dessas galáxias estão em estágios iniciais de formação, permitindo aos astrônomos estudar como nascem novas estrelas e o que acontece em seus interiores. Além disso, a Grande Muralha de Sloan faz parte de uma estrutura maior conhecida como Grande Muralha de Laniakea, que abrange cerca de 100 milhões de anos-luz. Cada uma dessas galáxias pode conter bilhões de estrelas e possivelmente até planetas onde podem existir formas de vida. Mas isso não é tudo. A estrutura é cercada por vastas regiões vazias, onde quase não há galáxias, criando um contraste impressionante com as áreas densas. Esses vazios, chamados de vazios ou vácuos, podem nos contar sobre a formação da estrutura do universo como um todo. E quando pensamos que todos os mistérios foram revelados, novos descobrimentos continuam a aparecer, gerando ainda mais perguntas. Quais são os segredos das galáxias que se escondem na sombra dessa muralha? Imagine uma planeta onde, sob a superfície, estão escondidos imensos depósitos de diamantes, brilhando na escuridão. Isso não é ficção, mas uma realidade para o planeta conhecido como 55 Cancri. Ele está a cerca de 40 anos-luz da Terra, na constelação de Câncer. Tudo isso se deve aos núcleos ativos das galáxias, que contêm buracos negros supermassivos. Em torno desses buracos negros giram grandes nuvens de gás e poeira, que ao entrarem no campo gravitacional são aquecidas a temperaturas incríveis. Sabia que ocorre quando o gás é aquecido até milhões de graus?
Ele começa a brilhar no espectro de raios-x e a emitir fluxos colossais de energia. E agora imagine, um quasar pode emitir luz visível, mesmo a uma distância de bilhões de anos-luz da Terra. É interessante que os quásares foram descobertos apenas na metade do século XX, e o primeiro deles, conhecido como Quasar 11, foi encontrado em 1962. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Os quásares podem existir em diferentes formas, desde aqueles que ativamente consomem gás até aqueles que emitem poderosos jatos de partículas, que podem alcançar milhões de anos-luz de comprimento. Esses jatos podem interagir com o meio ambiente, criando fenômenos espaciais incríveis, como nébulas luminosas. Se você pensava que era tudo, espere mais. Os quásares podem mudar sua luminosidade em apenas alguns dias, o que indica que seus tamanhos não podem exceder o tamanho do sistema solar. Fantástico, não é mesmo? Pesquisas mostram que os quásares podem se formar como resultado da fusão de galáxias, quando começam a consumir grandes quantidades de gás e poeira. Isso leva à ativação do buraco negro e, consequentemente, à formação do quasar. E o que é ainda mais surpreendente? Durante sua existência, os quásares podem influenciar a evolução da própria galáxia, aquecendo o material ao seu redor e até mesmo impedindo a formação de novas estrelas. A questão é: quantas outras desses mistérios ainda estão escondidos no universo? Talvez estejamos apenas começando a entender como esses objetos incríveis funcionam, e cada novo quasar abre novas portas para pesquisas espaciais. No Titã, satélite de Saturno, existem lagos de metano que ocupam uma área maior do que a soma de todos os grandes lagos da Terra. Imagine esses grandes corpos d'água, cheios de metano líquido, refletindo os brilhantes raios do Sol, criando paisagens misteriosas, semelhantes à antiga Terra. A atmosfera do Titã é composta por 96% de nitrogênio, o que significa que ela se assemelha muito às condições que existiam na nossa planeta há bilhões de anos. Imagine se conseguirmos encontrar provas de sua existência, e isso abrirá novos horizontes na física que nem podemos imaginar. Além disso, alguns cientistas acreditam que essas cordas podem influenciar a gravidade, alterando suas propriedades dependendo de sua localização. Você já pensou como isso pode afetar nossas vidas? Por exemplo, se essas cordas realmente existirem, elas podem ser a causa de anomalias no movimento de planetas e estrelas. Um verdadeiro enigma. E ainda tem mais. As cordas cósmicas podem interagir com outras partículas, criando novas formas de matéria, que podem ser tanto estáveis quanto instáveis. Isso abre portas para o desenvolvimento de novas tecnologias que podem mudar nossa compreensão das possibilidades da matéria. No final das contas, tudo isso nos leva a uma pergunta: e se as cordas cósmicas forem a chave para desvendar muitos mistérios do universo? E o que é ainda mais impressionante? Alguns cientistas acreditam que elas podem servir como base para uma teoria que une a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral. Em outros planetas também são observados fenômenos de aurora boreal. E você sabia o que é mais impressionante? No Júpiter, esses espetáculos luminosos podem ser até 100 vezes mais intensos do que na Terra. Esses gigantescos redemoinhos de luz surgem devido à interação do vento solar com o campo magnético do planeta. Imagine só: o campo magnético do Júpiter é 70 vezes mais forte que o da Terra, criando condições únicas para a formação das auroras. Quando as partículas do vento solar colidem com a atmosfera do Júpiter, elas causam um brilho que pode ser visto até da Terra. É como ver luzes no horizonte, mas milhões de vezes mais brilhantes. As auroras no Júpiter podem alcançar alturas de até 400 quilômetros, e sua paleta de cores varia do verde vivo ao vermelho profundo, criando um espetáculo hipnotizante. Mas isso ainda não é tudo. Imagina, cada burbuja es un universo separado con sus propias leyes físicas y constantes, diferentes de las nuestras. Los estudios muestran que la inflación podría haber ocurrido en diversas regiones del espacio, creando nuevas burbujas que se expanden y desarrollan en sus entornos únicos. ¿Quién podría pensar que en algunas de estas burbujas podrían existir formas de vida completamente diferentes que ni siquiera podrían entender nuestra física? Los cálculos de los matemáticos indican que en el multiverso podría haber al menos 10 elevado a la 9 burbujas, solo dentro de nuestro espacio observable. Pero esto no es todo. La teoría predice que algunas de estas burbujas podrían estar tan lejos que nunca podríamos interactuar con ellas o incluso verlas. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Dependiendo de cómo se desarrollaron las condiciones en cada burbuja, las leyes de la termodinámica podrían funcionar de manera completamente diferente. ¿Te parece aún más impactante? En algunas burbujas podría existir energía oscura, en cantidades que superan en miles de veces lo que observamos, permitiéndoles expandirse a una velocidad increíble. Pero ¿cómo trabajan los científicos con estas ideas?
Utilizan modelos matemáticos complejos para predecir cómo podrían verse estas burbujas y qué leyes físicas podrían gobernarlas. Imagina una física donde la gravedad se comporta de manera diferente en nuestro universo, o donde el tiempo fluye a diferentes velocidades. Investigaciones científicas, como el trabajo de físicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, muestran que esto no es solo ciencia ficción. Al final, afirman que debemos considerar seriamente la posibilidad de la existencia de estas burbujas. Dependiendo de los parámetros de la inflación, nuestras burbujas podrían no ser las únicas, sino solo una pequeña parte de un vasto tapiz cósmico. Pero esto no es todo. Algunos científicos incluso sugieren que en el futuro podríamos desarrollar tecnologías que nos permitan mirar en las burbujas vecinas, lo que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la realidad. A resposta está no fato de que ela interage apenas com a gravidade e possivelmente com uma ou duas outras forças da natureza, mas não com a força eletromagnética, tornando-a invisível para nossos telescópios. E isso levanta uma pergunta fascinante. Se não podemos observar a matéria escura, como podemos ter certeza de sua existência? A resposta está em modelos matemáticos complexos e observações que confirmam seu papel na formação da estrutura do universo. Os cientistas acreditam que, sem a matéria escura, a existência das galáxias como as conhecemos seria impossível. Pesquisas mostram que ela contribui para a formação de clusters galácticos, agindo como um ímã. No entanto, muitas perguntas sobre sua natureza permanecem sem resposta. Por exemplo, qual é sua massa exata e quais são suas propriedades? E o mais impressionante, Pesquisas indicam que a matéria escura pode não ser a única grande incógnita. Alguns cientistas sugerem a existência de energia escura, que representa aproximadamente 73% do universo, e sua função na expansão do cosmos pode ser ainda mais significativa. a energia escura não é apenas uma teoria, mas uma verdadeira enigma, representando aproximadamente 68% de toda a matéria no universo. Imagine, nosso universo não apenas se expande, mas se expande cada vez mais rápido. Isso significa que as galáxias estão se afastando umas das outras cada vez mais rápido, e ninguém sabe porquê. Uma das hipóteses é que a energia escura cria uma pressão oposta à gravidade, que acelera o espaço, como se alguém estivesse inflando um balão, fazendo-o crescer cada vez mais rápido a cada segundo. Pesquisas realizadas com o telescópio espacial Hubble mostram que a energia escura começou a agir aproximadamente 8 bilhões de anos após o Big Bang. E agora imagine que essa energia misteriosa pode ter uma natureza própria, diferente de tudo o que conhecemos. Enquanto a matéria comum, da qual são feitas estrelas e planetas, é controlada pela gravidade, a energia escura parece controlar a expansão do espaço. Você sabia que a energia escura pode ser a causa de haver muito menos galáxias no nosso universo do que se esperava? E o fato mais surpreendente: se não houvesse energia escura, nosso universo poderia começar a se contrair, e nós veríamos estrelas e galáxias colidindo umas com as outras. Mas isso não é tudo. Alguns cientistas até sugerem que a energia escura pode estar relacionada com flutuações quânticas no espaço vazio. Isso significa que, mesmo no que parece vazio, pode haver uma energia poderosa que controla a estrutura do próprio universo. E o que é ainda mais intrigante? Em 2010, foi proposta uma experiência que pode confirmar ou refutar a existência da energia escura, usando observações do fundo de radiação cósmica. Mas o que realmente impressiona: a pressão na superfície do Titã é quase 1,5 vezes maior que a da Terra, criando condições únicas para estudo. Um dos maiores oceanos de metano, chamado Kraken, se estende por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e tem uma profundidade de até 100 metros. E o que é ainda mais surpreendente? A temperatura no Titã pode chegar a menos 150 graus Celsius, tornando-o um dos objetos mais frios do Sistema Solar. Mas exatamente nessas condições extremas, os cientistas procuram pistas sobre como a vida poderia ter se desenvolvido em outros cantos do universo. No Titã, há até ciclos semelhantes aos terrestres, chuvas de metano que formam rios e lagos, e nuvens atmosféricas que mudam constantemente. No entanto, apesar dessas semelhanças, a vida aqui poderia ser completamente diferente. Pesquisas realizadas pela sonda Cassini mostraram que os lagos de metano podem conter moléculas orgânicas complexas, que potencialmente poderiam servir como blocos de construção para a vida. E agora, imagine que lá poderiam existir não apenas organismos simples, mas também formas de vida mais complexas, adaptadas a essas condições frias. E o mais impressionante, na atmosfera do Titã, os cientistas descobriram a presença de hidrocarbonetos complexos, que podem interagir entre si, formando novas moléculas. Essas interações levantam a questão sobre a possibilidade de existência de organismos vivos nessas condições. Em resumo, o Titã não é apenas um satélite de Saturno, mas um verdadeiro objeto de estudo que abre portas para os mundos sobre os quais nunca poderíamos ter sonhado.
Imagine-se, você está na borda de um buraco negro e de repente seu corpo começa a se esticar, como se fosse um macarrão. Esse efeito é chamado de macarrão cósmico e ocorre devido à gravidade extrema que age sobre o objeto que cai no buraco negro. Quando o corpo se aproxima do horizonte de eventos, a diferença na força de atração gravitacional entre sua parte mais próxima e a mais distante se torna tão grande que o estica em uma longa e fina linha. Os rastros dos astronautas que pisaram a superfície da Lua durante as missões Apollo ainda se mantêm intactos, e isso significa que podem permanecer lá por milhões de anos. Imagine, os rastros das botas deixados pelos humanos em condições de quase ausência de atmosfera e gravidade zero não estão sujeitos aos mesmos processos de erosão que destroem os rastros na Terra. Na Lua não há chuva, vento ou processos tectónicos que possam apagar esses rastros. Na verdade, esses rastros podem se manter tão bem quanto os rastros de meteoritos antigos que atingiram a superfície lunar. E o mais incrível é que muitos desses rastros têm uma profundidade de até 5 centímetros, o que os torna facilmente visíveis mesmo da órbita. Essas marcas não são apenas um vestígio físico, mas um testemunho histórico de como a humanidade deu o primeiro passo no espaço. Astrônomos afirmam que parte do equipamento deixado pelos astronautas continua em seu estado original, devido ao fato de que a radiação ultravioleta solar e a radiação não destroem o metal da mesma forma que ocorre na Terra. E o que é ainda mais surpreendente, na Lua não há água, o que significa que a corrosão não é um problema. Portanto, qualquer objeto metálico, como o módulo Águia da Lua, pode permanecer intacto até que algo extraordinário aconteça. As missões Apollo deixaram não apenas rastros, mas também instrumentos científicos que ainda podem fornecer dados valiosos sobre a superfície lunar. Por exemplo, mais de 32 mil amostras de solo coletadas pelos astronautas estão armazenadas na Terra e ajudam os cientistas a entender melhor a geologia da Lua. E agora, imagine que algumas dessas amostras podem revelar os segredos da formação da Lua e sua história, que se estendem por bilhões de anos. Não se esqueça de que cada passo dado por um astronauta na Lua não é apenas um momento na história, mas um vestígio que falará sobre nós por muitos séculos adiante. Existem objetos no espaço que são capazes de causar admiração e espanto por sua potência. São os blazares. Esses fenômenos misteriosos são os quasares, cujos jatos, ou jatos de matéria, estão direcionados diretamente para a Terra. Mas o que isso significa? Imagine que fluxos de matéria são lançados de um buraco negro a uma velocidade superior à da luz. E isso não é ficção, é realidade. Imagine uma planeta onde o dia dura mais do que um ano. Na Vênus, isso é uma realidade. Uma volta completa ao redor do seu eixo leva 243 dias terrestres, enquanto uma volta completa ao redor do Sol leva apenas 225 dias. Pense nisso. Enquanto na Terra acordamos e dormimos todas as noites, na Vênus o amanhecer pode ocorrer apenas após vários meses. Isso resulta em uma mudança incrível na percepção do tempo para qualquer forma hipotética de vida nesse planeta. Mas isso não é tudo. A rotação de Vênus ocorre em sentido contrário. Então, se você estivesse em sua superfície, o Sol nasceria no oeste e se pusesse no leste. Você já se perguntou como seria observar esse espetáculo celeste? Além disso, a atmosfera de Vênus é 30 vezes mais densa que a terrestre, e é composta principalmente de dióxido de carbono, criando um efeito de estufa que eleva a temperatura da superfície a 460 graus Celsius. Isso torna Vênus a planeta mais quente do Sistema Solar, apesar de Mercúrio estar mais próximo do Sol. Você acha que é possível que alguma vez tenha havido vida em um planeta tão quente? Considerando essas condições, é possível supor que quaisquer formas de vida que pudessem surgir aqui seriam completamente diferentes das terrestres. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. As nuvens de Vênus são compostas de ácido sulfúrico, tornando a atmosfera não apenas inadequada para a vida, mas também extremamente agressiva. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Cientistas acreditam que no passado, Vênus poderia ter tido condições semelhantes às da Terra, incluindo oceanos e clima temperado, mas tudo mudou ao longo do tempo. Como exatamente isso aconteceu? A resposta a essa pergunta ainda é um mistério para os cientistas. Despite all the difficulties, Vênus continua a atrair a atenção dos astrônomos que buscam desvendar seus segredos. Por exemplo, recentemente foi descoberto que algumas áreas de sua superfície têm apenas cerca de 300 milhões de anos, indicando processos geológicos ativos. Os cientistas acreditam que Vênus pode não estar morta, mas até mesmo ter atividade vulcânica, e isso só aumenta o interesse por mais pesquisas. O que você acha que ainda pode estar escondido sob sua atmosfera escaldante? No polo norte de Saturno, uma tempestade hexagonal esconde-se, impressionando com suas dimensões. Seu diâmetro é de cerca de 25 mil quilómetros. É como se fosse um hexágono gigantesco que não desaparece há décadas.
E isso é apenas uma pequena parte do que acontece no misterioso mundo das estrelas de nêutrons. No constelação de Aquário há algo impressionante. Uma nuvem que contém 143 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Imagine essa imensa nuvem de água que se estende por milhões de anos-luz. Para entender a escala, imagine 30 bilhões de litros de água. Essa quantidade de água pode preencher toda a superfície do nosso planeta a uma profundidade de mais de 300 quilômetros. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Essa nuvem de água está em um estado que os cientistas chamam de interestelar. Isso significa que a água está lá na forma de vapores, que podem estar tanto na forma de moléculas quanto em compostos químicos diversos. E o que é ainda mais surpreendente? A principal massa dessa nuvem está em uma única molécula chamada metanol, que desempenha um papel crucial na formação de novas estrelas e planetas. Incrível, mas exatamente nessas condições podem-se formar os requisitos para o surgimento da vida. A água nessa nuvem tem uma estrutura complexa e está sob a influência de poderosos campos magnéticos, o que torna suas propriedades únicas. Por exemplo, a temperatura nessa nuvem é de aproximadamente menos 200 graus Celsius, o que questiona as representações tradicionais sobre como a água pode existir em tais condições. Essa descoberta foi feita com a ajuda de radiotelescópios, que conseguiram captar sinais dessas moléculas a uma distância superior a 27 bilhões de anos-luz da Terra. Os cientistas ainda não conseguem entender completamente como uma quantidade tão grande de água poderia se formar no espaço. O que você acha que ainda pode estar escondido nesse canto misterioso do universo? É possível que no futuro possamos encontrar algo maior do que apenas água. Na planeta HD 189.733b, chove não água, mas fragmentos de vidro. Imagine, a temperatura nessa exoplaneta chega a cerca de 1000 graus Celsius. Agora, imagine que o vento ali sopra até 8.700 km por hora. A bordo del aparato hay una placa de oro con música, sonidos de la naturaleza y saludos en 55 idiomas. Pero esto no es todo. También lleva imágenes de personas, como por ejemplo, retratos de hombres y mujeres, que pueden ayudar a los extraterrestres a entender quiénes somos. Y en el siglo XXI, en 2015, Voyager 1 alcanzó lo que se llama heliosfera, la región donde el viento solar se encuentra con el medio interestelar. Este evento confirmó que el aparato realmente dejó la influencia de nuestro Sol. Lo más asombroso es que sigue transmitiendo datos sobre el medio interestelar, incluso a una distancia donde la señal tarda más de 20 horas en llegar a la Tierra. En la actualidad, Voyager 1 sigue explorando esa parte del cosmos de la que sabíamos muy poco. Hace 8 años envió datos que permitieron a los científicos entender que en el espacio interestelar existen campos magnéticos inusuales que pueden influir en el movimiento de las partículas cósmicas. Este descubrimiento fue un verdadero avance en la astronomía y la física. Y así, un simple aparato espacial creado para investigar los planetas gigantes se convirtió en el punto de partida para nuevos conocimientos sobre lo que hay más allá de nuestro sistema solar. No es de extrañar que ahora Voyager 1 se encuentre en una posición tan única que su investigación pueda cambiar todas nuestras ideas sobre el cosmos y lo que podría haber en él. Según la teoría de la inflación, nuestro universo podría ser solo uno de muchas burbujas flotando en un vasto océano de multiverso. Imagine que podemos olhar diretamente no coração do cosmos para entender o que realmente é a energia escura. As pesquisas mostram que essa energia está distribuída uniformemente por todo o universo, tornando-a ainda mais enigmática. A energia escura tem algum tipo de propriedade que ainda não descobrimos? Talvez isso seja apenas o começo de um longo caminho para entender como nosso universo funciona e quais segredos ele ainda guarda. Em Marte, encontra-se a montanha mais alta do Sistema Solar, o vulcão Olimpo, que atinge uma altura de 21 km e 900 metros, o que é 2,5 vezes maior que o Everest. Este colossal vulcão pode se vangloriar de um base que é do tamanho de toda a França, e seu diâmetro é de aproximadamente 600 km. Mas isso não é tudo. O Olimpo é cercado por um vasto cráter com um diâmetro de quase 330 km, onde provavelmente ocorreram poderosas erupções. Quando pensamos nos vulcões da Terra, nos vêm à mente gigantes como o Kilimanjaro ou o Fuji, mas as dimensões olímpicas são completamente diferentes. O vulcão se formou ao longo de milhões de anos e sua idade pode exceder bilhões de anos, tornando-o um dos vulcões mais antigos e ativos em nosso sistema solar. Sabia que devido à baixa gravidade em Marte, o vulcão pode crescer significativamente mais alto do que na Terra? Isso ocorre porque a atmosfera marciana é muito fina para impedir seu crescimento. Além de sua altura, o vulcão Olimpo possui encostas extremamente suaves que atingem ângulos de apenas 8 graus, o que também o diferencia da maioria dos vulcões terrestres, cujas encostas são muito mais íngremes. E agora, o mais fascinante. Em sua cúspide, você pode encontrar uma área plana que possivelmente
foi um dia ao lar de um grande cráter cheio de lava. Este local, onde, segundo os cientistas, poderia ter havido atividade magmática antiga. Mas você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Debaixo da superfície do Olimpo pode haver um reservatório de água que pode existir em estado líquido, se acreditarmos em alguns modelos. Imagine um lugar no espaço onde a temperatura atinge valores incríveis, abaixo do zero absoluto, cerca de menos 273 graus e meio Celsius. Isso não é apenas ficção científica. Essa região realmente existe na nebulosa Boomerang, localizada a uma distância de cerca de 14.000 anos-luz da Terra. A singularidade dessa nebulosa reside no fato de que ela é uma das regiões mais frias conhecidas no universo. Como isso é possível? Tudo se deve ao fato de que o Boomerang é uma nebulosa planetária, formada a partir da morte de uma estrela semelhante ao nosso Sol, que expulsa suas camadas externas de gás. Durante esse processo, a temperatura do gás cai drasticamente, criando condições que são difíceis de imaginar. Mas o que realmente impressiona é que, nesse lugar, as moléculas de gás praticamente param de se mover. E seu movimento se torna tão insignificante que isso praticamente aproxima as condições ao zero absoluto. É interessante notar que na nebulosa Boomerang a temperatura é tão baixa que as moléculas de vapor d'água começam a se condensar em gelo, formando nuvens de cristais de gelo. Esses cristais podem se tornar grandes o suficiente para serem observados com telescópios poderosos. Mas isso não é tudo. Na Boomerang, os cientistas encontraram vestígios de moléculas orgânicas complexas, o que levanta a questão de saber se essas condições podem favorecer a formação de vida. Quem sabe talvez esses cantos gelados do universo guardem segredos que ainda não desvendamos? E é aqui que começa o mais fascinante. Na nebulosa Boomerang observam-se poderosos jatos de gás que podem alcançar velocidades de até 100 km por segundo. Isso significa que ao redor da estrela estão ocorrendo processos que podem elucidar como as estrelas e os planetas se formam em condições de temperaturas extremamente baixas. Es la región alrededor de una estrella donde la temperatura permite que el agua exista en estado líquido, lo cual es un factor clave para la vida, tal como la conocemos. Por ejemplo, una estrella similar al Sol podría tener un planeta a una distancia de entre 100 y 200 millones de kilómetros, donde podría desarrollarse vida. ¿Saben qué significa esto? Significa que entre el gran número de planetas, algunos podrían tener condiciones similares a las nuestras. Además, los datos obtenidos mediante telescopios como Kepler muestran que en nuestra galaxia no solo podría haber una, sino muchas de estas planetas situadas en la zona habitable de sus estrellas. Y lo que realmente asombra, según las observaciones, los científicos sugieren que incluso una de cada 5 estrellas podría tener un planeta similar a la Tierra. Esto lleva a pensar que en el universo podrían existir millones de mundos donde podría haber surgido la vida. Pero esto no es todo. Algunas de estas planetas podrían no solo estar en la zona de habitabilidad, sino también tener atmósferas que puedan sostener la vida, lo que significa que podrían tener océanos, ríos e incluso continentes. Si alguna vez se han preguntado cómo podría ser la vida en otros planetas, esto es solo la punta del iceberg. Las investigaciones muestran que algunos planetas podrían tener formas exóticas de vida que ni siquiera podemos imaginar. Pero hay un detalle más interesante. Entre estos planetas podrían haber algunos que estén en sistemas con varias estrellas. Esto crea condiciones únicas que permiten a los planetas tener órbitas estables que puedan sostener la vida. Y lo más asombroso de todo, en algunos de estos planetas podrían existir condiciones para la vida que se diferencian radicalmente de las que conocemos en la Tierra, abriendo un nuevo mundo de posibilidades. Los estallidos gamma son verdaderos fenómenos cósmicos que emiten más energía en segundos de la que nuestro Sol ha emitido en toda su vida, y esto no es una exageración. Imagina un estallido que puede iluminar una galaxia a millones de años luz de distancia. Estos colosales desprendimientos de energía ocurren como resultado de eventos catastróficos, como la fusión de estrellas de neutrones o el colapso de estrellas masivas en agujeros negros. Cuando esto sucede, se libera una cantidad de energía equivalente a 3.000 millones de megatones de TNT, lo que es varias millones de veces más potente que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Pero, ¿cómo pueden los astrónomos detectarlos? La clave está en los detectores especializados que capturan los rayos gamma procedentes de estos estallidos e los registram incluso a milhões de anos-luz de distância. Mas isso ainda não é o mais estranho. Os cientistas acreditam que exatamente em nuvens como o Sagitário B2 poderiam ter se formado os primeiros blocos de construção da vida, que mais tarde poderiam ter se encontrado em planetas semelhantes ao nosso. Como isso acontece? Quando as estrelas se formam a partir de gás e poeira, elas liberam uma quantidade enorme de energia, o que pode contribuir para a formação de moléculas mais complexas, incluindo etanol. No Sagitário B2 foram descobertas não apenas moléculas de etanol, mas também outros compostos orgânicos, como metanol e formaldeído,
tornando esta nuvem um verdadeiro laboratório para químicos astrônomos. E o que é ainda mais surpreendente? Pesquisas mostram que no Sagitário B 2 podem haver moléculas semelhantes às que formam aminoácidos, a base da vida como a conhecemos. E imagine só, nesta nuvem pode haver tanto etanol que, se pudéssemos coletá-lo, isso forneceria mais de 30 litros desse composto para cada pessoa na Terra. Mas isso não é tudo. Os cientistas dizem que nuvens semelhantes ao Sagitário B2 podem estar espalhadas por toda a galáxia, abrindo novos horizontes para a busca por vida em outros planetas. E ainda não sabemos como essas moléculas podem influenciar o processo de formação da vida em condições diferentes das terrestres. Pulsares não são apenas estrelas, são verdadeiros relógios espaciais. Estrelas de neutrões giratórias que emitem ondas de rádio com tamanha precisão que podem ser usadas para medir o tempo com uma precisão incrível. Imagine, um pulsar pode girar a uma velocidade de até 7 centenas de rotações por segundo, criando ondas de rádio que chegam à Terra a intervalos de 1 milissegundo. Isso é equivalente a ouvir um som que se repete a cada 7 milissegundos, como se o próprio cosmos estivesse batendo em seu bolso. Agora imagine que essas estrelas podem servir como pontos de referência para a navegação no vasto espaço, permitindo que os astrônomos determinem a posição de objetos na galáxia com uma precisão de até 30 quilómetros. Mas isso não é tudo. No século XX, os astrônomos descobriram que os pulsares podem ser usados para testar a teoria da relatividade de Einstein. Um dos pulsares mais conhecidos, PSRB 1913-16, se tornou um verdadeiro laboratório para o estudo das ondas gravitacionais. As pesquisas mostraram que sua órbita está gradualmente diminuindo, o que confirma as previsões de Einstein sobre como as ondas gravitacionais afetam o movimento dos objetos no espaço. E o que é ainda mais surpreendente? Os pulsares não apenas servem como relógios, eles podem até informar sobre a presença de buracos negros. Quando um pulsar está em um sistema binário com um buraco negro, suas ondas de rádio são distorcidas pelo campo gravitacional, permitindo que os astrônomos detectem buracos negros que, de outra forma, seriam invisíveis. 80% dos pulsares conhecidos foram descobertos com a ajuda de radiotelescópios, e seu número continua a crescer graças às novas tecnologias. E no ano 2020, os astrônomos descobriram um pulsar que gira tão rápido que seu período é de apenas 1 milissegunda e meia. Essa descoberta coloca novas questões para os cientistas, pois essas condições extremas podem revelar segredos dos quais nem sequer suspeitamos. Um ponto importante: as ondas de rádio dos pulsares podem ser usadas para testar novas tecnologias de comunicação no espaço. Um sistema baseado em pulsares pode se tornar a base para a navegação em planetas distantes no futuro. E o que realmente intriga: os pulsares podem nos contar sobre o estado de nosso universo, pois sua luminosidade depende das condições ao redor. Quando os astrônomos estudam pulsares, eles obtêm informações sobre a distribuição de matéria no espaço, e isso pode mudar nosso entendimento sobre a matéria escura. Imagine, cada pulsar não é apenas uma estrela, mas um farol espacial iluminando os cantos escuros de nossa galáxia, e talvez até além dela. No centro de algumas galáxias encontram-se os quásares, objetos que são impressionantes não apenas pelo seu tamanho, mas também pela sua incrível luminosidade. A luminosidade dos quásares pode exceder a luminosidade de 1 trilhão de estrelas, tornando-os os objetos mais brilhantes do universo. Mas como eles alcançam tamanha energia colossal? Cada uma dessas galáxias pode conter bilhões de seus próprios planetas, e em alguns deles pode haver vida completamente diferente da nossa. Imagine a diversidade de seres que podem habitar esses mundos distantes. Todo dia, aproximadamente 100 toneladas de material cósmico caem na Terra, e isso não é apenas poeira. São verdadeiros fragmentos que podem nos contar sobre a formação do nosso planeta e até mesmo sobre os primeiros estágios do desenvolvimento da vida. Imagine milhões de partículas microscópicas formadas nos recessos de estrelas distantes, penetrando na nossa atmosfera. Esses minúsculos meteoritos, com peso de apenas alguns gramas ou até mesmo miligramas, queimam na atmosfera, criando explosões de luz brilhante que podemos observar como meteoros ou estrelas cadentes. Sabia que em uma única noite podemos ver até 100 meteoros, e isso é apenas uma pequena parte do que realmente cai na nossa planeta? Mas o que realmente é impressionante: a maior parte desse material cósmico é composta por resíduos de cometas e asteroides que atravessam o espaço a velocidades incríveis, alcançando até 130 km por segundo. Como esses fragmentos podem sobreviver nas condições severas do espaço? O segredo está no seu pequeno tamanho e na sua estrutura resistente. Todo ano, cientistas encontram dezenas de amostras de meteoritos que estiveram na Terra por milhões de anos, permitindo-nos olhar para o passado do nosso sistema solar. Por exemplo, um meteorito que caiu na Sibéria em 1912 continha aminoácidos, que são blocos de construção da vida. Essa descoberta fez muitos cientistas se perguntarem:
Será que a vida na Terra tem origem extraterrestre? E ainda não é tudo. Alguns meteoritos podem conter água congelada há bilhões de anos. Imagine que, nas profundezas do espaço, existem oceanos que poderiam potencialmente sustentar a vida. Mas isso ainda não é o mais estranho. Sabia que os meteoritos podem transportar não apenas água, mas também moléculas orgânicas essenciais para a formação da vida, como compostos de carbono? Por exemplo, em 1969, foi encontrado um meteorito contendo mais de 100 compostos orgânicos diferentes. Essa descoberta fez os cientistas reavaliarem suas ideias sobre como a vida poderia ter surgido na Terra e onde ela poderia existir. Cada vez que olhamos para o céu noturno, não estamos apenas vendo estrelas. Estamos vendo histórias que podem mudar nosso entendimento do universo. E quem sabe o que mais está escondido nesses viajantes espaciais que diariamente tocam o nosso planeta? Alguns astrônomos afirmam que nesses planetas podem existir tempestades constantes formadas devido aos grandes gradientes de temperatura entre as partes voltadas para a estrela e as que estão na sombra. Existem dados que indicam que a temperatura na face diurna pode atingir mais de 1100 graus Celsius, enquanto na face noturna pode cair para menos 200 graus. Essa mudança de temperatura tão extrema cria correntes convectivas poderosas que aumentam a velocidade do vento até o limite. Mas não para por aí. Alguns astrônomos até sugerem que nesses planetas podem haver nuvens de ferro cristalino, que podem se formar como resultado da combinação de altas temperaturas e pressão. Enquanto pensamos em como se desenvolvem as condições atmosféricas na Terra, esses exoplanetas são verdadeiros laboratórios onde a física e a química operam em condições extremas. É importante notar que todos esses processos ainda são um mistério para os cientistas, pois até agora podemos apenas observá-los com telescópios poderosos. Nos últimos anos, astrônomos descobriram mais de 30 desses Júpiteres quentes, e cada um deles abre novos horizontes para pesquisas científicas. Por exemplo, o exoplaneta WASP-121b possui condições tão extremas que chove vidro derretido, e isso é apenas um exemplo de como diversificada e misteriosa é a nossa vizinha cósmica. E a pergunta que fica: o que mais o cosmos ainda guarda, esperando para ser descoberto? O planeta WASP-12b está tão próximo de sua estrela que a temperatura em sua superfície atinge temperaturas colossais de 4.000 graus Kelvin, o que equivale a mais de 3.000 graus Celsius. Isso causa um fenômeno incrível de evaporação de sua atmosfera. Aproximadamente 430 toneladas de material evaporam da superfície da planeta a cada hora. Mas o mais impressionante, a forma desse planeta lembra um ovo, e isso não é coincidência. As forças gravitacionais de sua estrela são tão poderosas que deformam o WASP-12b, forçando-o a adotar essa forma incomum. Todos os dias, seus ventos podem atingir velocidades de até 200 km por hora, tornando-o um dos fenômenos atmosféricos mais fortes conhecidos pela humanidade. Mas isso não é tudo. A cor dessa tempestade varia do vermelho vivo ao laranja, tornando-a não apenas poderosa, mas também um espetáculo visual para os astrônomos. Os cientistas acreditam que sua intensidade e tamanho são explicados por condições atmosféricas únicas que existem em Júpiter. Não há uma superfície sólida, e gases como hidrogênio e hélio se misturam em padrões complexos. Se você acha que é apenas um gigantesco nuvem, aqui está um fato surpreendente. A temperatura nas camadas superiores da Grande Mancha Vermelha pode atingir menos 150 graus Celsius, enquanto em suas profundezas ela é muito mais alta. Como é possível? Tudo isso ocorre porque, sob a camada de nuvens, o calor é preservado e liberado pelo próprio planeta, criando uma dinâmica térmica dentro da tempestade. Mas espere, há detalhes ainda mais surpreendentes. Os cientistas notaram que nas últimas décadas a tempestade diminuiu significativamente em tamanho, o que causa preocupação. O que acontecerá se ela desaparecer completamente? Isso poderia alterar as condições atmosféricas não apenas em Júpiter, mas também afetar seus satélites, como a Europa, onde pode haver um oceano sob a crosta de gelo. E a pergunta é: quais serão as consequências do desaparecimento dessa gigantesca tempestade para todo o sistema solar? As pesquisas continuam, e cada novo fato abre novos horizontes para a compreensão não apenas de Júpiter, mas também da natureza da tempestade em si. No espaço foram descobertas moléculas de álcool, e isso não é apenas uma coincidência. Cientistas encontraram etanol em grandes nuvens de gás, das quais se formam estrelas. Imagine que em essas nuvens, onde a temperatura chega a menos 200 graus Celsius, se forma uma nova estrela e junto com ela aparecem moléculas que chamamos de álcool. Essas moléculas podem representar até 30% do total de compostos químicos em algumas regiões onde ocorre a formação de estrelas. Sabia que o etanol é apenas um dos muitos compostos orgânicos encontrados no espaço? Pesquisas científicas mostraram que essas nuvens de gás também contêm metanol e uma série de outros compostos orgânicos complexos, que podem ser precursores da vida. Mas isso ainda não é o mais surpreendente.
As pesquisas continuam, e cada novo fato abre a possibilidade para descobertas maravilhosas sobre como pode ser a vida nesses ambientes extremos. E o mais louco de tudo? Nesses planetas podem ocorrer chuvas de metais fundidos. No constelação de Touro está localizada a nebulosa do Caranguejo, e isso não é apenas um belo fenômeno astronômico. É o resto de uma supernova, cuja explosão ocorreu há mais de 900 anos, e sua luz era tão brilhante que podia ser observada até da Terra. Imagine que, em 1554, astrônomos chineses documentaram essa explosão, tornando-a um dos primeiros registros da existência de fenômenos cósmicos tão poderosos. A nebulosa formada a partir desse cataclismo agora se estende por uma distância de cerca de 6 anos-luz, um tamanho comparável à distância da Terra até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Calcula-se que no centro da nebulosa do Caranguejo há uma estrela de nêutrons, com uma massa 2 vezes maior que a do nosso Sol, mas com um diâmetro de apenas 20 km. Isso significa que essa estrela possui uma densidade e gravidade incríveis. 1 centímetro cúbico dessa matéria pesa cerca de 4 bilhões de toneladas, o que é 1000 vezes mais pesado que o metal mais pesado da Terra, o ósmio. E aqui começa o mais interessante. A nebulosa do Caranguejo emite milhões de vezes mais energia do que todos os sóis da nossa galáxia juntos. Esse fenômeno cria uma oportunidade única para o estudo dos processos que ocorrem durante as explosões de supernovas e como eles afetam o espaço ao redor. Mas o que é ainda mais impressionante é que a nebulosa não é apenas estática. Ela se expande a uma velocidade incrível, alcançando mais de meio 1 milhão de quilômetros por hora. Isso significa que a cada momento ela está mudando na frente dos astrônomos, deixando rastros da sua história na forma de novos elementos, como carbono e oxigênio, que mais tarde podem se tornar parte de novas estrelas e planetas. A nebulosa do Caranguejo é um verdadeiro laboratório de química e física cósmicas, onde cientistas podem estudar como os elementos essenciais para a vida surgem a partir de catástrofes colossais. E agora imagine, ela contém tanta energia que no futuro pode se tornar uma fonte poderosa de luz para novas descobertas astronômicas. Imagine uma estrela que se contrai até o tamanho de uma cidade, mas possui um campo magnético milhares de vezes mais forte que o terrestre. Esses objetos misteriosos, conhecidos como magnetários, são estrelas de nêutrons que se formam a partir do colapso de estrelas massivas. Incrivelmente, uma dessas estrelas pode gerar campos magnéticos com uma força de até 1 bilhão de teslas. Mas o mais incrível aconteceu em 2019. Cientistas conseguiram pela primeira vez uma imagem desse buraco negro graças ao projeto Event Horizon Telescope. Esse projeto uniu 8 radiotelescópios ao redor do mundo, que trabalharam juntos como um único telescópio virtual do tamanho da Terra. E aqui começa algo realmente louco. A imagem do buraco negro foi obtida através da análise de dados coletados ao longo de alguns dias, e sua resolução foi tão alta que permitiu ver a sombra do buraco negro contra o fundo de gás quente girando ao seu redor. Essa sombra tem um diâmetro aproximadamente 2 vezes maior que o diâmetro do Sistema Solar, e o buraco negro está cercado por um disco de acréscimo, onde a temperatura atinge milhões de graus. Mas você sabe o que é ainda mais chocante? Isso não é apenas um buraco negro, mas um dos objetos mais brilhantes do universo, emitindo uma quantidade enorme de ondas de rádio. Quando astrônomos estudaram esse fenômeno, descobriram que o buraco negro gira a uma velocidade incrível, quase alcançando 100% do limite de rotação, criando um campo gravitacional poderoso. M87 não só se tornou um objeto de interesse para astrônomos, mas também um símbolo das novas tecnologias na astronomia, permitindo que olhemos para os mais profundos recônditos do espaço. E como se descobriu, buracos negros não apenas absorvem matéria, mas também lançam jatos que se estendem por milhares de anos-luz, como estrelas cósmicas. Essa descoberta altera nossa compreensão da formação das galáxias e sua evolução. Afinal, no centro de muitas galáxias podem haver buracos negros semelhantes, levantando novas questões sobre a estrutura e a dinâmica do nosso universo. É interessante que buracos negros possam estar relacionados com o crescimento e desenvolvimento das galáxias, criando um paradoxo intrigante. Quanto maior o buraco negro, maior sua influência no espaço ao seu redor. E quando parece que estamos prestes a desvendar todos os mistérios dos buracos negros, astrônomos já estão planejando novas missões para aprofundar o estudo desse fenômeno misterioso. Mas o mais incrível, os cientistas apenas começam a perceber que buracos negros podem participar dos processos mais extremos no cosmos, formando mundos e estrelas ao seu redor. Para comparação, o campo magnético da Terra é de aproximadamente 5 décimos de Tesla. Agora imagine, se os campos magnéticos dos magnetários são tão fortes que podem causar explosões gama poderosas, como você acha que eles podem afetar o espaço ao redor? Essas explosões, que ocorrem quando os campos magnéticos colidem, podem liberar energia equivalente a milhões de bombas atômicas. Mas isso não é tudo.
Os magnetários têm a capacidade de atrair matéria com uma força imensa. Por isso, eles são cercados por nuvens de poeira e estrelas destruídas, que se desintegram sob a ação de seus fortes campos gravitacionais. Você sabia que os magnetários podem girar tão rapidamente que seu eixo de rotação muda, criando o efeito de precessão? Esse fenômeno os torna alguns dos objetos mais misteriosos do universo. Além disso, os cientistas acreditam que esses tipos de estrelas podem existir em grupos, formando sistemas de magnetários que interagem entre si, criando campos magnéticos ainda mais complexos. Se você acha isso incrível, então veja mais um fato. Os magnetários podem causar tempestades magnéticas no espaço, que podem afetar satélites e até mesmo a Terra. Imagine como esses eventos podem influenciar os sistemas tecnológicos do nosso planeta. Alguns pesquisadores até sugerem que o estudo dos magnetários pode ajudar a desvendar os mistérios da matéria escura e da energia. E isso é apenas a ponta do iceberg. Os cientistas continuam a descobrir novos aspectos desses objetos misteriosos. E o que é ainda mais surpreendente? Os magnetários podem existir por apenas algumas milhares de anos antes de começarem a perder sua força. Em Encélado, um dos satélites de Saturno, ocorre algo impressionante. Géiseres emergem de fissuras na crosta de gelo, capazes de atingir alturas de até 500 quilômetros. Imagine, jatos de água lançados no espaço aberto formam nuvens que podem obscurecer até mesmo as maiores cometas. Esses incríveis jatos de água, compostos por uma mistura de líquido e gelo, foram pela primeira vez observados em 2005 pela missão Cassini. O que há de mais interessante? Esses geysers não lançam apenas água. Análises mostram que neles há não apenas moléculas de água, mas também compostos orgânicos complexos, que podem ser a chave para entender a origem da vida. Quando a sonda Cassini passou por lá, ela registrou gases como dióxido de carbono e metano, indicando processos geológicos ativos sob a crosta de gelo. Mas isso não é tudo. Entre os vastos espaços do cosmos existem os enigmáticos Neptunos quentes, planetas que, em tamanho e composição, lembram o Neptuno, mas estão tão próximos de suas estrelas que a temperatura de sua superfície atinge milhares de graus Celsius. Imagine um mundo onde a atmosfera está aquecida até 1000 graus e as nuvens são formadas por vapores de metais como ferro e níquel. Esses planetas exóticos orbitam suas estrelas a distâncias várias vezes menores do que a distância da Terra ao Sol, criando condições únicas para estudo. Sabia que a pressão atmosférica nesses planetas pode ser várias centenas de vezes maior do que na Terra, e os ventos podem atingir velocidades superiores a 400 km por hora. Agora imagine como são as tempestades nesses planetas, quando nuvens de gases quentes colidem e formam raios que brilham em cores vibrantes. Cientistas descobriram que nos Neptunos quentes podem existir oceanos de rocha fundida, e isso é apenas um dos muitos fatos surpreendentes que se revelam ao estudar esses mundos distantes. Por exemplo, o planeta chamado WASP-121b, descoberto em 2017, é um exemplo brilhante de Neptuno quente e tem uma temperatura de cerca de 1000 graus Celsius, tornando-o um candidato ideal para o estudo de condições atmosféricas extremas. Na atmosfera desse planeta foram encontradas moléculas que nunca foram encontradas na Terra, como vapor d'água em condições onde ele não pode existir na forma habitual. Mas isso não é tudo. Os cientistas sugerem que neles podem existir outras formas de vida adaptadas a essas condições extremas. Intrigante, não é? Compare isso com nossos planetas habituais. Na Terra, a temperatura na superfície varia de menos 40 a mais 50 graus. Nos Neptunos quentes, a temperatura ultrapassa 1000 graus, tornando-os semelhantes a esferas de fogo orbitando suas estrelas, como vizinhos distantes e perigosos. Esse processo, conhecido como migração, questiona nossas ideias sobre a estabilidade dos sistemas estelares, como eles podem sobreviver em tal caos. Descobriu-se que forças gravitacionais de outros corpos massivos podem influenciar suas órbitas e até mesmo sua composição. Por exemplo, algumas dessas planetas podem perder suas camadas gasosas devido ao forte brilho de estrelas vizinhas. Como resultado, apenas seus núcleos permanecem, criando novos tipos de planetas que podem ser chamados de núcleos nus. Essa descoberta muda tudo o que sabemos sobre planetas e sua evolução. E o mais incrível, cientistas continuam a descobrir novos exoplanetas com órbitas tão estranhas e cada vez se surpreendem com o quão única é nosso universo. Cordas cósmicas, o que você acha que são essas coisas? Esses hipotéticos defeitos unidimensionais podem mudar radicalmente nossa compreensão da estrutura do universo. Imagine uma linha estendida no espaço-tempo, que pode ser mais fina que um átomo, mas com uma energia colossal. Uma das teorias sugere que elas se formaram nos primeiros momentos após o Big Bang, quando a temperatura atingiu trilhões de graus. Foi nesse caos que poderiam ter surgido as cordas, que, segundo os modelos físicos, representam os elementos fundamentais dos quais é feita toda a matéria.
O mais chocante é que essas cordas podem vibrar e criar estruturas complexas no espaço-tempo, que ainda não conseguimos observar. É como se as cordas de um instrumento musical criassem sons. Assim, as cordas cósmicas podem criar flutuações que percebemos como as principais forças da natureza. Mas espere, ainda não é tudo. Pesquisas mostram que as cordas cósmicas podem estar relacionadas com a matéria escura, que representa nada menos que 26% da energia total do universo. Se isso for verdade, seu descobrimento pode ser um dos maiores avanços científicos. As nuvens de gás começam a se contrair sob o próprio peso, e no seu centro se forma uma protostar, a primeira fase da vida de uma estrela. Quando a temperatura no núcleo da protostar atinge cerca de 10 milhões de graus, começa a reação termonuclear. O hidrogênio começa a se transformar em hélio. E aqui surge uma pergunta: quanto tempo leva para que uma estrela atinja a maturidade? Normalmente esse processo leva de alguns milhões a dezenas de milhões de anos, dependendo da massa da estrela. Mas o que é ainda mais surpreendente? Na nebulosa do Águia é possível observar não apenas o nascimento de estrelas, mas também grupos inteiros de protostar que se formam simultaneamente. Por exemplo, na área conhecida como Anel, os astrónomos descobriram mais de 100 protostar, rodeados por discos de poeira, dos quais no futuro podem surgir planetas. Mas isso não é tudo. As estrelas ao redor podem lançar potentes fluxos de matéria, que por sua vez contribuem para a formação de novas estrelas. Imagine uma cena onde as estrelas literalmente ajudam umas às outras a nascer. Na nebulosa do Águia, esses processos ocorrem contra o fundo de esplêndidas nuvens coloridas que brilham devido à emissão das jovens estrelas. E sabe o que é ainda mais louco? Algumas dessas estrelas podem ser várias vezes mais massivas do que nosso Sol e, eventualmente, explodirem como supernovas, deixando para trás estrelas de nêutrons ou buracos negros. Isso é um lembrete de que as estrelas não apenas nascem, mas também morrem, deixando vestígios no espaço cósmico. Ao mesmo tempo, nesses berços se formam todos os elementos necessários para a criação de planetas, incluindo nossa Terra. E o que acontece com esses elementos? Eles são redistribuídos pela galáxia, criando novos mundos e possibilidades para a vida. No centro da nossa galáxia Via Láctea, esconde-se uma supermassa de buraco negro chamado Sagitário A, com uma massa que é 4 milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Imagine só, um buraco negro cuja gravidade é tão poderosa que ele pode segurar uma estrela, que é várias vezes maior que nosso Sol. Mas isso não é tudo. O raio do horizonte de eventos do Sagitário A é aproximadamente 36 mil quilômetros, o que é 2 vezes maior que a distância da Terra à Lua. Agora, imagine o espaço ao redor desse buraco negro. Bilhões de estrelas e nuvens de gás girando a velocidades colossais sob a influência de seu campo gravitacional. Para os cientistas, esse lugar é uma verdadeira laboratório, onde eles podem observar as leis da física em condições extremas. Mas o que realmente impressiona é que, para capturar a primeira imagem desse buraco negro, foi necessário criar uma rede de 8 radiotelescópios ao redor do mundo, o projeto Event Horizon Telescope. E em 2018, eles apresentaram a primeira imagem, que mostrou a sombra do buraco negro cercada por um anel brilhante de gás e poeira. Esse momento foi um verdadeiro avanço na astronomia, confirmando as teorias de Albert Einstein sobre a gravidade. E você, acha que é assustador estar tão perto de um objeto que pode engolir tudo o que se aproximar? O Sagitário A não é apenas um buraco negro, é uma janela para o estudo das leis do universo e dos mistérios que ele guarda. Além disso, os astrônomos acreditam que os buracos negros podem desempenhar um papel crucial na formação e evolução das galáxias, incluindo a nossa própria. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Recentes pesquisas indicam que na região central da Via Láctea podem haver não um, mas vários buracos negros, formados a partir da fusão de estrelas e outros buracos negros. É como se um furacão tivesse escapado de um filme de terror e caído em uma planeta onde a atmosfera é composta por gases exóticos e nuvens cheias de silicatos. Em condições assim, o vidro simplesmente não poderia não se formar. A compressão dos vapores e o resfriamento subsequente transformam-os em minúsculos fragmentos afiados, que, como um bombardeiro, caem na superfície do planeta. Já pensou em caminhar sob uma chuva de fragmentos de vidro? Em HD 1897333b, isso não é ficção, mas uma realidade severa. Mas isso não é tudo. Em tais condições, a vida, como a conhecemos, simplesmente não poderia existir. As gotas de água aqui não são apenas quentes. Elas caem na superfície com tamanha força que se transformam em pequenos tornados, destruindo tudo em seu caminho. E a atmosfera, composta por hidrogênio, hélio e outros gases exóticos, cria uma paleta de cores indescritível, onde o céu brilha em tons de azul e violeta. Já pensou em como isso deve ser? Algo incrível, não é?
Mas o que é ainda mais surpreendente é que a planeta está a apenas 36 anos-luz da Terra. Isso significa que ela está dentro do alcance até mesmo dos sonhadores mais ousados de viagens espaciais. No entanto, para chegar até ela, será necessário passar por uma série de descobertas tecnológicas e científicas. Você acha que essa planeta pode guardar algum mistério? Talvez ainda tenhamos uma chance de desvendá-los, e com cada nova descoberta, nos aproximamos de entender o que acontece em outros mundos. Mas HD 189.733b já impressiona os cientistas com seus fenômenos atmosféricos estranhos e condições severas, que aparentemente não deixam espaço para a existência de vida. E o mais louco de tudo? Essas condições podem não ser únicas. Os cientistas descobriram muitas outras exoplanetas onde a física segue leis completamente diferentes das da nossa Terra. A Grande Muralha de Sloan não é apenas uma anomalia astronómica, mas um verdadeiro colosso que se estende por 1.370 bilhões de anos-luz. Imagine uma estrutura onde estão concentradas milhares de galáxias, formando um imenso pavilhão no universo. Pesquisas realizadas com o radiotelescópio ALMA descobriram essas moléculas em regiões como a nuvem de Órion, que está a cerca de 300 anos-luz da Terra. Essa descoberta não apenas altera nossa compreensão da química no espaço, mas também levanta questões importantes. Como essas moléculas influenciam a formação de sistemas planetários? Lembre-se de como a Terra e outros planetas se formaram. Eles poderiam ter absorvido essas moléculas que poderiam ter dado início à vida. E agora imagine que em outras partes da galáxia pode haver planetas com condições semelhantes às da Terra, onde o álcool e outros compostos orgânicos já começaram seu trabalho na criação da vida. Se você pensava que isso era impressionante, fique ainda mais intrigado. Em pesquisas recentes, foi estabelecido que algumas moléculas, semelhantes às descobertas no espaço, podem ser encontradas até mesmo na atmosfera de exoplanetas. Essa descoberta abre novos horizontes para a astrobiologia e a busca por vida extraterrestre. Além disso, especialistas sugerem que moléculas de álcool podem desempenhar um papel no processo de formação de cometas e asteroides, que por sua vez podem transportar esses compostos para a Terra. E o mais louco de tudo, Em alguns casos, a concentração de etanol em uma nuvem espacial pode exceder a concentração de hidrogênio, o que põe em dúvida nossa compreensão dos processos químicos que ocorrem no espaço. o gigantesco nuvem espacial de Sagitário B2, localizada a uma distância de aproximadamente 96 mil anos-luz da Terra, é um verdadeiro milagre do universo e contém incríveis bilhões de litros de etanol. Imagine um espaço onde a concentração desse composto é 2 milhões de vezes maior do que os estoques existentes em nosso planeta. Esta nuvem, que ocupa uma área equivalente a 33 trilhões de quilómetros quadrados, é, em essência, um gigantesco reservatório onde as moléculas de etanol se formam como resultado de reações químicas entre gases e poeira no meio interestelar. E o mais incrível, no Sagitário B2 não é apenas etanol, mas suas moléculas podem se formar em condições que parecem impossíveis na Terra. Por exemplo, a temperatura nesta nuvem pode cair até menos 260 graus Celsius, criando condições ideais para a formação de complexos compostos orgânicos. Mas o mais surpreendente é que, em diferentes partes dessa nebulosa, a temperatura pode variar, criando condições para o estudo de fenómenos físicos incríveis. E agora, imagine quantos mistérios ainda podem estar escondidos no cosmos, se mesmo em lugares tão distantes e frios encontramos fatos tão fascinantes. Na nossa galáxia Via Láctea, estão ocultas entre 100 e 400 bilhões de estrelas, e isso é apenas uma pequena parte do vasto universo. Imagine que cada estrela é um Sol que pode ter seus próprios planetas, satélites e até sistemas semelhantes ao nosso. Mas espere, isso é apenas o começo. Na totalidade do universo, existem aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Esse número é tão grande que é difícil de imaginar. Se cada galáxia fosse do tamanho da nossa casa, precisaríamos de um continente inteiro para acomodar todas elas. A Via Láctea, por si só, tem um diâmetro de aproximadamente 130 mil anos-luz, e em seu centro há um buraco negro com uma massa equivalente a 4 milhões de massas solares. É interessante notar que, entre esses bilhões de estrelas, há algumas que estão a uma distância de até dezenas de bilhões de anos-luz de nós. Como elas surgiram? Pesquisas científicas mostram que as estrelas se formam a partir de nuvens de gás e poeira, e esse processo pode levar milhões de anos. Em alguns cantos, foram encontradas estrelas que existem há mais de 30 bilhões de anos, o que questiona todas as nossas noções de tempo. E aqui surge a questão: qual é o destino dessas estrelas? Algumas delas podem explodir em supernovas, criando elementos necessários para o surgimento da vida. Sabia que todos os elementos pesados, como ouro e carbono, foram formados justamente no interior das estrelas? Quando uma estrela morre, ela expulsa esses elementos no espaço, enriquecendo-o. Como resultado, quando olhamos para o céu estrelado, vemos não apenas pontos de luz, mas histórias inteiras.
E o que é ainda mais surpreendente? Blazars podem emitir energia equivalente a 30 bilhões de sóis, tornando-os alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Sabia que esses poderosos jatos de matéria podem alcançar comprimentos de milhões de anos-luz? Isso é equivalente à distância até a estrela mais próxima, que está a apenas 4 anos-luz da nossa planeta. E agora, o mais chocante. Os blazars podem ser ativos por bilhões de anos, e nesse tempo seus jatos continuam a se concentrar em um único ponto, nossa Terra. Isso cria um efeito pelo qual podemos observá-los como um farol cósmico que emite luz e ondas de rádio. Estudos mostram que a interação de um blazar com o meio ambiente pode levar à formação de novos sistemas estelares, tornando-os não apenas interessantes para a observação, mas também significativos para o estudo dos processos de formação de galáxias. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nos últimos anos, astrônomos descobriram que alguns blazars podem mudar sua luminosidade em várias dezenas de vezes em poucos dias, colocando em dúvida nossas ideias sobre a estabilidade desses objetos. Já pensou como isso é possível? O segredo está no fato de que os jatos dos blazars podem ter uma estrutura complexa, composta por muitos fluxos individuais que podem interagir entre si. Isso cria verdadeiros fogos de artifício no espaço, que podemos observar da Terra, mesmo que estejam a uma distância de mais de 1 bilhão de anos-luz. E ainda mais chocante, alguns desses jatos podem ser tão poderosos que são capazes de lançar substâncias com a massa equivalente a 2 milhões de sóis no espaço interestelar, perturbando o equilíbrio nas galáxias vizinhas. Cientistas continuam a estudar esses fenômenos, e cada novo fato abre portas para a compreensão de como nosso universo está organizado. Blazars não são apenas objetos para estudo, são verdadeiras chaves para desvendar muitos mistérios cósmicos que ainda aguardam sua hora. E possivelmente exatamente eles nos ajudarão a responder à pergunta de por que o universo está se expandindo com tamanha velocidade. O telescópio espacial Hubble não é apenas um instrumento para observar estrelas, é uma verdadeira máquina do tempo, revelando os mistérios do universo. Em 30 anos de operação, ele realizou mais de 1.400.000 observações, cobrindo vastas distâncias e estudando galáxias que estão a bilhões de anos-luz da Terra. Esses dados, transmitidos pela Terra, totalizam cerca de 150 terabytes, equivalente ao armazenamento de 30 milhões de fotos de alta resolução. Imagine, cada foto não é apenas uma imagem, mas uma história sobre a formação de estrelas e galáxias. Além disso, a tempestade gira com uma velocidade impressionante, alcançando quase 30 metros por segundo. Como é possível? Tudo isso é resultado da complexa dinâmica da atmosfera de Saturno, que cria condições únicas para a formação desses hexágonos. Mas isso não é tudo. Dentro dessa estrutura tempestuosa, observam-se tornados que atingem alturas de vários quilómetros, e seus ventos poderosos podem facilmente levar tudo em seu caminho. Imagine, um vento tão forte que pode mover nuvens de cristais de amônia por grandes distâncias. E o que é ainda mais surpreendente? A tempestade emite uma luz ultravioleta brilhante, visível mesmo do espaço. Esse fenômeno luminoso provavelmente está relacionado com reações químicas na atmosfera, que ocorrem a cerca de 100 km de altitude. Pesquisas realizadas pela missão Cassini mostraram que a tempestade altera sua forma e tamanho, mas sua estrutura hexagonal permanece estável. Se você pensava que era tudo, prepare-se para mais. A temperatura dentro das tempestades varia em torno de -100 graus Celsius, tornando essa atmosfera de Saturno uma das mais extremas do sistema solar. Você acha que ainda há mais segredos escondidos nessas nuvens misteriosas? A tempestade não só impressiona com seus tamanhos, mas também é um objeto importante para o estudo da meteorologia em outros planetas. Cientistas esperam que o entendimento dos processos que ocorrem nessa tempestade possa ajudar a desvendar os mistérios dos fenômenos atmosféricos na Terra. E isso é apenas o começo. A tempestade hexagonal continua a surpreender com suas mudanças inesperadas e enigmas que ainda precisam ser descobertos. Astrofísicos e astronautas que já estiveram no espaço aberto frequentemente mencionam um fenômeno misterioso chamado cheiro espacial. Imagine estar em órbita da Terra e de repente sentir um aroma que pode ser descrito como uma mistura de metal quente, solda e carne assada. Isso não é apenas uma metáfora. Os pesquisadores descobriram que esse aroma é causado por partículas que se depositam nos trajes espaciais dos astronautas durante suas saídas ao espaço aberto. Como isso é possível? Quando os trajes são expostos a raios cósmicos e partículas de alta energia, eles interagem com os materiais dos quais são feitos. Isso resulta na formação de compostos químicos únicos que criam esse aroma em comum. Mas isso não é tudo. Devido à ausência de ar no espaço, os aromas não se disseminam como de costume. Os astronautas começam a sentir esse aroma apenas após retornarem à nave, quando os trajes começam a entrar em contato com o oxigênio. Sabe o que é mais surpreendente? Especialistas da NASA realizaram experimentos para descobrir quais moléculas estão por trás desse fenômeno,
e descobriram que são provavelmente resíduos de queima e oxidação que ocorreram nos trajes. Assim, um dos astronautas, ao sair ao espaço, descreveu esse aroma como: "Ele parece despertar um instinto animal." Quais outros mistérios o espaço guarda? Você sabia que os aromas no espaço sem ar podem alterar a percepção do tempo? Astronautas relatam que, em momentos em que sentem esse cheiro espacial, o tempo parece mais lento. Isso pode estar relacionado à forma como nosso cérebro processa novos e inesperados estímulos. A sensação desse aroma pode ser tão forte que alguns astronautas até sentem nostalgia pela Terra, lembrando-se de carne assada e fumaça de fogueira. O estudo do cheiro espacial abre portas para o entendimento de como os humanos podem se adaptar à vida em condições distantes do ambiente habitual. Qual outro segredo está escondido nesse fenômeno aromático? Pesquisadores continuam a estudar como os aromas afetam o estado psicológico dos astronautas durante missões de longa duração. É interessante que nos próximos anos possamos descobrir ainda mais sobre como o espaço afeta nossos sentidos e percepção. Nos planetas exoplanetas da classe Júpiter quentes, as condições de vida são simplesmente chocantes. As temperaturas podem atingir milhares de graus, e os fenômenos atmosféricos são tão extremos que chove vidro e ferro derretidos. Imagine um mundo onde as precipitações são algo que pode cortar a pele se você estiver na superfície. Isso ocorre porque a atmosfera desses exoplanetas é composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas também contém uma quantidade significativa de elementos pesados que queimam a altas temperaturas. O vento nesses planetas pode atingir velocidades de 5 a 7 mil km por hora, o que é comparável à velocidade do Sol na Terra, e isso cria condições incríveis quando gotas de vidro derretido se desprendem das nuvens e caem. E o que é ainda mais impressionante, devido a esses ventos, as gotas podem ser aceleradas a tal ponto que podem danificar qualquer superfície com que entrem em contato. Imagine, um planeta que não só é quente, mas literalmente derrete sob a influência de sua estrela. Quando os cientistas observaram pela primeira vez, notaram que a atmosfera do planeta consiste principalmente em hidrogênio e hélio, mas também contém elementos pesados, como sódio, o que é surpreendente para um planeta tão próximo de uma estrela. Isso foi possível graças à espectroscopia, que permitiu decompor a luz da estrela em suas componentes e identificar a composição química da atmosfera. Mas isso não é tudo. No WASP-12b ocorre um fenômeno incrível, onde nuvens de vapores metálicos, como ferro, podem se formar e condensar em camadas da atmosfera. Como isso é possível? Isso ocorre porque a pressão no planeta é tão alta que os elementos gasosos podem se transformar em líquidos. E o mais surpreendente, devido a esse constante processo de evaporação e compressão gravitacional, o WASP-12b está perdendo massa a uma velocidade impressionante, o que coloca em questão sua existência a longo prazo. A cada alguns milhões de anos ele pode desaparecer completamente, deixando apenas vestígios no espaço. Mesmo assim, os cientistas continuam a estudar essa planeta misteriosa para entender quais formas de vida, se existirem, podem sobreviver a essas condições extremas. As pesquisas científicas indicam que o WASP-12b pode ser uma chave para entender os exoplanetas que habitam condições extremas, abrindo novos horizontes para a astronomia. Cada novo descobrimento nos faz refletir. Quais outros mistérios o universo ainda guarda? No espaço existem objetos que colocam em dúvida nossas ideias sobre o que é uma estrela ou um planeta. Esses misteriosos anões marrons possuem massa insuficiente para iniciar reações termonucleares, mas suficiente para serem considerados algo maior do que meras planetas. O que é mais intrigante? Sua massa varia de 30 a 75 vezes a de Júpiter, o que os torna 10 vezes mais pesados do que os planetas mais massivos do nosso sistema solar. Mas não é só isso. Os anões marrons emitem calor, mas não luz como as estrelas, e dão a sensação de estarem em um estado intermediário entre dois mundos. Eles foram identificados pela primeira vez em 1995, quando astrônomos descobriram um anão marrom chamado Luhar, que estava a apenas 35 anos-luz da Terra. E agora imagine isso. Os anões marrons podem se formar da mesma maneira que as estrelas, a partir de nuvens de gás e poeira, mas se não acumularem massa suficiente para alcançar temperaturas termonucleares, eles permanecem nesse estado intermediário, transformando-se em objetos escuros e frios. E o que é ainda mais surpreendente? Eles podem ter planetas orbitando em torno deles, tornando-os potencialmente interessantes para estudo, pois esses sistemas podem nos contar sobre o processo de formação de estrelas e planetas. Os anões marrons podem ser ainda mais comuns do que as estrelas. Segundo algumas estimativas, para cada uma estrela na galáxia, podem haver de 2 a 3 anões marrons. Essa descoberta levanta muitas questões para os cientistas. Quais são as condições em seus planetas? Podem lá existir formas de vida diferentes das que conhecemos? Esses objetos, com temperatura de cerca de 1000 graus Celsius, podem esconder segredos que mudarão nossa visão sobre a vida fora da Terra.
E aqui começa o verdadeiro absurdo. Os anões marrons podem até interagir com outras estrelas, influenciando suas órbitas e comportamento. À nossa frente estão descobertas incríveis que já estão na porta. No centro da galáxia M87 esconde-se um buraco negro supermassivo, com um peso colossal de 6 bilhões e meio de massas solares. Imagina algo tão massivo que nem a luz pode escapar de sua atração. E o mais surpreendente de tudo, em alguns casos, os buracos negros podem engolir estrelas, destruindo-as e criando explosões de luz que podem ser observadas até da Terra. Esses fenômenos são chamados de jatos relativísticos e podem atingir velocidades próximas à da luz. A matéria escura é um componente misterioso do universo que representa aproximadamente 27% de sua massa, mas permanece completamente invisível para nós. Imagine que você está em uma sala cheia de móveis, mas não consegue vê-los. É assim que percebemos a matéria escura. Ela não emite nem absorve luz, então não podemos detectá-la diretamente. No entanto, sua presença é sentida através do efeito gravitacional sobre objetos visíveis, como estrelas e galáxias. Por exemplo, observações do movimento de estrelas em galáxias espiraladas mostram que suas velocidades são muito altas para serem explicadas apenas pela matéria conhecida, o que indica a existência de matéria escura, que, como uma teia invisível, mantém essas estrelas unidas. Mas isso não é tudo. Quando astrônomos estudam lentes gravitacionais, eles descobrem que a luz de galáxias distantes é curvada pela gravidade criada pela matéria escura. Essa descoberta não só confirma sua existência, mas também ajuda os cientistas a estimar a quantidade de matéria escura em certas regiões do cosmos. Mas o que é ainda mais surpreendente? A matéria escura pode não ser matéria no sentido tradicional, mas partículas exóticas, como os WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, que ainda estão em fase de pesquisa teórica e busca. Pesquisas para encontrar essas partículas são realizadas em laboratórios subterrâneos, como o Laboratório Super Kamiokande no Japão, onde cientistas tentam capturar interações da matéria escura com a matéria comum. Mas uma pergunta surge. Se a matéria escura é tão importante, como podemos não vê-la? Por ejemplo, en 2008, el Observatorio Fermi registró un estallido gamma que ocurrió a unos 7.000 millones de años luz de la Tierra. Esto significa que observamos su luz cuando el universo tenía solo 3.000 millones de años. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Estos estallidos pueden durar desde unos pocos milisegundos hasta varias horas, y en ese tiempo se libera tanta energía que podría afectar todo el ecosistema de la Tierra si estuvieran más cerca. ¿Sabías que algo aún más impactante? Existen teorías que sugieren que los estallidos gamma podrían ser la causa de las masivas extinciones en la Tierra si uno de estos estallidos ocurriera demasiado cerca. El 18 de abril de 2017, los astrónomos encontraron un estallido gamma que fue el primer evento registrado que permitió ver tanto el radiación gamma como las ondas gravitacionales simultáneamente, abriendo una nueva era en la astronomía. Fue como si finalmente hubiéramos escuchado la música del universo, no solo lo viéramos. En esos instantes, el estallido gamma libera tanta energía que podría eclipsar una galaxia, y esto es solo uno de muchos secretos no resueltos del cosmos que esperan ser descubiertos. En Plutón se encuentra un verdadero misterio, una vasta región luminosa en forma de corazón, que los astrónomos han llamado satélite del corazón. Esta estructura ocupa una superficie de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, lo cual es comparable al tamaño de toda la nación de Grecia. Pero ¿qué es exactamente lo que se oculta tras esta forma asombrosa? La composición del corazón incluye nitrógeno congelado, metano y óxido de carbono, lo que lo hace no solo visualmente atractivo, sino también químicamente único. Ahora imaginen que la temperatura en Plutón puede descender hasta los menos 260 grados Celsius. En tales condiciones, el nitrógeno congelado se convierte en sólido, formando inmensas placas de hielo que, según los científicos, pueden ser móviles. Esto significa que el corazón de Plutón no es simplemente estático, sino que puede cambiar sus formas, como las nubes en la Tierra. ¿Sabían que hay algo aún más asombroso? Estos cambios ocurren debido a la luz solar, que aunque es débil a esa distancia, aún puede influir en la superficie del planeta, permitiendo que este corazón respire. Las investigaciones realizadas por la sonda espacial New Horizons en 2015 mostraron que en el corazón también hay vastas llanuras, llamadas campos de hielo planos. Estos campos pueden indicar la presencia de un océano subterráneo que, posiblemente, se encuentra bajo la corteza terrestre. Por lo tanto, no es imposible que en las entrañas de Plutón exista vida, aunque muy primitiva. Pero esto no es todo. En el corazón se encontraron misteriosos puntos luminosos que los astrónomos aún no pueden explicar. Podrían estar relacionados con gases que emergen de fuentes subterráneas
o ser el resultado de complejas reacciones químicas en la superficie. Además, estos puntos pueden indicar la presencia de procesos activos, lo cual es completamente increíble para un planeta tan remoto. Y aquí surge una pregunta que nos hace reflexionar. ¿Cómo puede un planeta helado ser tan dinámico? Las investigaciones continúan, y cada nuevo hecho abre nuevas perspectivas sobre nuestro entendimiento no solo de Plutón, sino de todo el sistema solar. Plutón sigue sorprendiendo, y en su corazón se ocultan muchas incógnitas que esperan ser resueltas. El aparato espacial Voyager 1 representó un verdadero avance en la exploración del espacio, ya que no solo dejó la Tierra, sino que también fue el primer objeto creado por el ser humano en cruzar las fronteras de nuestro sistema solar. Imagina, despegó de la Tierra en 1977 y durante más de 40 años de viaje recorrió una distancia superior a los 24 billones de kilómetros. Esta distancia es casi igual a 60 billones de pies. Voyager 1 no solo se convirtió en un símbolo del deseo humano de conocer el cosmos, sino también en un portador de un mensaje para posibles civilizaciones extraterrestres.